vocês começarem lendo, olha lá no capítulo 1, vira lá no capítulo 1, vamos mexer a nossa Bíblia, no capítulo 1. Ele diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio, ele volta lá para Gênesis. Porque Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra e o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Perceberam como que João juntou lá para dizer que tudo que nós temos foi criado por Deus. É este Deus que vamos estar estudando hoje. Então, João começa nesse detalhe. E voltando, continuando ainda no capítulo 1 de João, nós vamos virar a página e ele continua falando do testemunho de João Batista. Depois daqui do capítulo 2, olha, do capítulo 2 até o 12, ele vai falar da vida de Jesus. Mas ele não fala todos os milagres, porque Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas, falam todos os milagres com detalhes. João escolhe 7 milagres. Nós usamos a expressão assim, 7 milagres a dedo que ele escolheu, os especiais. Então ele colocou apenas 7 milagres, de 1 a 12. De 2 a 12. Então, de 2 a 12, ele está falando para nós aqui. Tudo que Jesus fez, ele resumiu. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas falou bem amplo, explicou tudo, ele apenas resumiu de 2 a 12, contando os 7 milagres, quando tem muito mais, e muitas curas, que os outros fizeram. Ele apenas fechou em 12 capítulos para nós entendermos. Depois dos 12, ele vem falar para os discípulos. Ele vai instruir os discípulos. Olha que interessante. Então, do 13, ele termina a parte, ele lava os pés de Jesus. Olhem aí no 13. E depois, no finzinho de 13, começam as instruções. O que é instruir? É ensinar os discípulos. Olha, os discípulos tinham visto tudo, mas ainda faltava mais alguma coisa que Jesus podia falar diretamente com os seus discípulos. Então ele começa no verso 31 a dar as últimas instruções aos discípulos. Já pensaram que lindo? Jesus estava sabendo, o João estava sabendo que Jesus estava sabendo que ele estava caminhando para o fim. Mas era a última oportunidade dele falar direto com os seus discípulos, falar face a face. Então ele precisava instruí-los. E no versículo 14, eu vou só pulando assim, só para a gente estar entendendo. No versículo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele precisava deixar firme essas palavras no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E ele está falando para nós, não se turbe, não fique aborrecido nem preocupado o vosso coração. Porque quando nós estamos muito preocupados, é o nosso coração, né? Nós ficamos agitados, às vezes até acelera o nosso coração. Mas ele diz assim, calma, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração. O que você precisa fazer em primeiro lugar? Credes? Olha aí, credes em Deus,
credes em Deus e crede também em mim. Olha que palavra maravilhosa. E nessa manhã eu quero já deixar para os irmãos. O João estava instruindo, Jesus estava instruindo os seus discípulos, mas ele está nos instruindo hoje, porque a palavra do Senhor é uma palavra viva. Então, que fique no coração de vocês, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, creia somente em Deus e creia em Jesus Cristo. E ele diz uma palavra que nos prepara para a vida eterna: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Por quê? O que ele vai fazer? Vou preparar um lugar. Então, que palavras, que versículo maravilhoso. Nós temos a certeza que Jesus Cristo está no céu, mas Ele está preparando um lugar. Há moradas, há muitas moradas. Eu não preciso preocupar-me com aluguel, nada, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e é nessa certeza que nós temos que ter, porque nós iremos sim morrer, nós iremos sim, mas não vamos ficar sem estarmos junto do nosso Pai, porque lá a nossa morada é especial, certo? E isso ele estava falando para os discípulos, Jesus estava falando para os discípulos, e ele fala para nós hoje. E continuando ainda no 14, porque nós não chegamos no nosso ainda, nós vamos ver lá no versículo 14, o 15 agora, que a gente ouve muito falarmos, o capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Videira, todo mundo sabe o que é videira, não é mesmo? Não é um pé de uva? Né? Então ele diz assim: eu sou aquela árvore. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele procura explicar usando a natureza, para que a gente possa entender. Ele fala assim: olha, eu sou esta árvore, mas quem cuida dela? Quem é que cuida desta árvore? É o Pai. Isso aí, ele diz, eu sou a videira, mas quem cuida é o Pai. Nós somos assim, né? Jesus Cristo está mostrando que quem cuida de nós é o Pai, é o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Então ele continua ensinando os discípulos e nós: toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa bem toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Agora ele está falando para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E é para nós também. Nós estamos limpos porque nós ouvimos a palavra, aceitamos a palavra, conhecemos Jesus Cristo e sabemos que, através de Jesus Cristo, Deus está nos guardando, nos limpando. Entenderam? Então ele continua aí: estáis em mim. Olha, nós temos que estar ligados a Jesus Cristo. Nós somos aquela árvore, pense bem, nós somos essa árvore que estamos ligados em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está ligado em nós. Mas primeiro eu tenho que aceitar Jesus Cristo, não é mesmo? Senão eu vou ser aquela árvore, aquele galho que não serve. Então ele diz: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, se não estiver ligado em Jesus Cristo. Assim também vós, se não estiverdes ligado em mim. Então nós temos que estar ligado na videira, Jesus Cristo, para sermos alcançados por Deus. Então isto, não se esqueçam que são as instruções que Jesus deixou. E ainda no 16, olha, Jesus instruindo os discípulos, e Jesus falou lá no 16, no verso 16, olha aí, no verso 16.
16. Olha que Jesus disse: um pouco e não me vereis. E outra vez, um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Já pensou? Os discípulos tinham que estar bem atentos, porque o que será? Um pouco e não me vereis. E outra vez, um pouco, e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Parece uma coisa tão difícil, não é? E continuando no 17. Então alguns dos seus discípulos disseram um para os outros: que é isto que nos diz? Talvez também tenha passado no coração de vocês, né? Que é isso? Não entendi nada, né? Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Olha o coração de Jesus, como Jesus é maravilhoso e conhece o nosso coração. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, o que será que ele quis dizer, né? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. O que será que ele queria dizer com isso, hein? É Jesus que está falando. Um pouco e não me vereis. O que ia acontecer com ele? Ele iria morrer na cruz. Um pouco, daqui a pouco, ele não falou o tempo. Vocês não vão me ver porque eu vou morrer na cruz. E outra vez um pouco, e o que vai acontecer? Ver-me-eis. O que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. Então os discípulos teriam a oportunidade de ficar mais um tempo com ele, né? Por quê? O motivo? Depois ele vai para o Pai. Quantas instruções que ele estava dando lá, que Jesus deixou e está dando para nós hoje, sabendo que hoje nós temos a certeza que Jesus Cristo já está com o Pai, nos aguardando lá, não é mesmo? Ainda a última instrução que eu quero ler, porque o tempo é muito rápido, nós estamos ainda no versículo 16, lá no 29. Olha, agora que os discípulos acordaram, veja lá no 29, disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora ele fala abertamente e não diz parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Olha, credes agora? Perceberam que custou Jesus dando todas as instruções, falando diretamente para eles que ele ia morrer, que ele estaria no céu, ressuscitaria, e custou, vamos dizer, como falamos no nosso cotidiano, caiu a ficha dos discípulos, né? Porque, olha, eles ficaram admirados. Eis que agora fala abertamente e não mais em parábola, em nenhuma parábola. Então, aí que eles falaram: agora eu conhecemos que sabes tudo, que Jesus sabia tudo, e não precisas de que alguém te interrogues. Porque agora eu creio que saíste de Deus.
Demorou para cair a ficha, né? E muitas vezes também a nós demora para cair. Mas nós temos agora a certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele está no céu e que eu posso, através dele, chegar até ao nosso Deus. E agora vem o capítulo 17. Então, até aqui ele instruiu. Mas agora, depois da instrução que ele deu, Jesus Cristo ora. Essa é a oração que Jesus faz diante dos seus discípulos. Que lindo, né? Ele instruiu, ele falou, primeiro ele falou, deixou a mensagem com com os seus milagres, depois ele instruiu os discípulos e agora ele vai orar. Olha, é assim que nós também temos que fazer. Nós temos que ler a palavra, nós temos que orar. Então aqui é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Essa oração está dividida em 3 partes. Quando você lê, que nós lemos aqui, o trecho que nós lemos parece que é um enigma, falando difícil, não é? Mas ele dividiu essa oração em 3 partes para que a gente pudesse entendê-la. De 1 até o 5, ele está glorificando o Pai. Do 6 até o 19, ele está pedindo pelos discípulos, pelos apóstolos. E do 20 ao 26, ele está falando para nós, a unidade nossa através do Espírito Santo. Quando nós falamos unidade, é né? Nós somos Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se tornam uma pessoa. Então é aí que ele está falando. Para que a gente possa entender os últimos versículos, eu tenho que conhecer a oração de Jesus. Não é? É impossível a gente ler a palavra sem estar falando dessa oração por completo. Então, eu gostaria que, nesse momento, nesses minutos que nós temos, rapidamente estarmos falando desta oração, a oração de Jesus. Então, Jesus está nos ensinando também que eu tenho que orar. E ele olha, no versículo 1, ele diz assim: Jesus falou essas coisas levantando os olhos aos céus. Jesus está mostrando que nós temos que ter esta reverência, porque eu estou falando com o Pai. Ele olhou para os céus. Nós costumamos fechar os olhos em sinal de respeito. Muitas pessoas falam, por quê? Eu posso até orar com os olhos abertos, mas os olhos abertos eu me distraio, né? Às vezes passa alguém na minha frente, mas então é uma reverência. Jesus olhou para o céu, desse céu azul, ou para o alto, como nós estamos no templo, a gente olha para o alto, para que ninguém nos atrapalhe, ninguém nos incomode. Mas ele está nos mostrando que diante do Pai, a gente tem que ter esta reverência. Então ele levantou os olhos e começou a orar. Olha como ele começa a orar, como ele é humilde. Ele diz, Pai, é chegada a hora. Ele estava sabendo que a partir daquele momento ele ia sofrer por nós. Então ele diz, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique e vê a ti. Ele não pediu nada, o que ele pediu? Ele pediu glória para que Deus o sustentasse, para que o Pai olhasse para ele, porque ele sabia o que ele iria passar. Então ele estava pedindo a glória de Deus. Então ele estava pedindo para que Deus estivesse cuidando dele. Então a primeira coisa, ele está glorificando. E ele continua, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna, irmãos, Jesus Cristo está falando. Qual é
a vida eterna, para que os seus discípulos, não só os seus discípulos, nós hoje somos discípulos de Jesus, para que conheçam a Ti, conheçam o único Deus. Não existe outro Deus maior, melhor do que o nosso Deus. Então, nada deve interferir a nossa vida. Nós temos que ter esta certeza que Deus é o nosso único Deus. Pode vir falar milhões de pessoas que existe outro Deus, mas nós temos que ter a certeza que existe somente o nosso Deus, porque a palavra está registrada, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Então ele já está mostrando que estas duas pessoas se tornam em uma só, Deus Pai e Deus Filho, e Jesus Cristo, não é? E ele continua, eu glorifiquei-te na terra, olha aqui que ele falou, eu glorifiquei-te na terra, glorifiquei, Jesus, o Filho está glorificando o Pai, nós também temos que fazer, eu glorifiquei-te na terra, consumada a obra que me deste, então ele fez tudo, não é? E agora, glorifica, olha o pedido dele, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Mais uma vez ele fala lá do princípio, a glória que eles estavam juntos, lá no princípio, na criação da nossa terra. Então, irmãos, essa é o início da oração de Jesus Cristo. E quando nós oramos também, é isso que nós temos que fazer, né? Glorificar o nosso Deus através de Jesus Cristo. É isso que Ele quer do nosso coração. Essas palavras tão importantes, tão gloriosas. Ele quer que a gente reconheça a glória de Jesus Cristo, a glória de Deus através de Jesus Cristo. Então, até aqui foi glorificar a Deus. A segunda parte, que é para os discípulos e que é para nós, não é? Ele diz assim, ó, no 6 agora, manifestei o teu nome, eu vou rapidinho para a gente, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. São os discípulos de Jesus, né? E que naquele momento ele falou aos homens, está falando para nós hoje, né? Falando para nós hoje, mas tirou do mundo, né? E guardaram a palavra. Agora já tem conhecido por tudo quanto me deste, que me deste provém de ti. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Tudo que nós temos vem do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós gostamos de falar, né? A palavra eu fiz, eu quero, eu sei, eu posso mais, não é? A palavra do Senhor está falando que tudo vem de Deus através de Jesus Cristo. Eu mesmo não sei nada, eu mesmo não consigo nada, eu mesmo não posso fazer nada. Mas eu tenho que quebrar esse orgulho nosso de falar, eu posso, porque Jesus Cristo me sustenta. E toda vez que a gente fala isso, a gente está dando um exemplo para as pessoas, não é? Eu não sou nada, mas Jesus Cristo que me sustentou, que me sustenta, e esse Deus é maravilhoso, Filho de Deus. Continuando no 8 agora lhes dei as palavras que me destes, e eles os receberam, e têm verdadeiramente conhecido o que saí de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, olha, eu rogo, eu peço, eu oro por eles, rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então ele está orando pelo mundo, Jesus Cristo está orando pelo mundo, mas aquele que recebe a palavra
Jesus Cristo está nos olhando. Então guarde a palavra do Senhor. E eu vou continuar assim mais rapidamente, senão eu vou fugir do texto. Bom, só no finalzinho, no 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. Aqui para os discípulos na época e para nós hoje, né? Os discípulos espalharam a palavra, e nós também devemos estar falando de Jesus Cristo. E o finzinho do 19, que é o pedido de Jesus, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Entenderam, então, a oração de Jesus? Como ela é dividida, glorifica, ele pediu pelos seus discípulos e por nós hoje, e agora vem a unidade do Espírito Santo. São os versículos que eu li, de 20 a 26. Essa é a nossa, mas eu precisava fazer essa visão para que a gente pudesse entender a oração de Jesus Cristo. A gente não consegue ler somente esses versículos sem poder explicar a oração de Jesus. Você não fica um pouco fora do texto, então eu preciso entender. Então Jesus Cristo orou desta forma para que a gente pudesse entender. Agora é o Espírito Santo, porque quando Jesus subiu ao céu, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, e Ele quer mostrar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo formam uma unidade. Por isso ele diz muito formam uma só pessoa. Mas nós sabemos que o Espírito Santo está em nós, que Jesus Cristo, que através de Jesus Cristo eu posso chegar até o trono do nosso Deus. Então lá no 22, agora a oração de Jesus, ele continua: eu não rogo somente por estes, pelos seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha, aqui estamos nós nesse versículo, veja bem, eu não rogo somente por eles, por esses 11, porque o 12 já havia acontecido a separação. Então eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Se eu não crer na palavra de Deus, se eu não estudar a palavra de Deus, eu não vou estar nesse aqui, porque Ele está orando por nós, porque nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus Cristo. Entenderam? E ele continua, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele quer que nós sejamos unidos, uma unidade, respeitando a diversidade de cada um, porque eu sou diferente e cada um é diferente, não é? Nós somos diferentes um do outro, mas diante dessa diferença, dessa diversidade, nós temos o mesmo objetivo, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus é o Pai, e o Espírito Santo está em nós. Então ele está pedindo para que a gente mantenha essa unidade, que a gente mantenha firme nesta palavra. E continuando ainda, nós lemos o 21. Agora vamos para o 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado e eles como me tens amado a mim. Gente, nós temos que ser um espelho, porque o mundo tem que reconhecer através de Jesus a nossa vida. Nós temos que demonstrar que nós somos filhos
de Deus através de Jesus Cristo. Mas o que Ele quer de nós aí? Ele quer que a gente seja uma pessoa íntegra. Uma pessoa que procure a união e não a desunião. Começando lá na nossa família. Ele não diz isso da nossa família, mas aonde é o nosso maior convívio? Começando no nosso lar. Ele quer que nós sejamos unidos, porque nós temos que transparecer Jesus Cristo aonde nós estivermos, para que o Evangelho seja anunciado. Adianta eu falar de Jesus Cristo, estar falando aqui, eu saio lá e faço coisa errada? Que exemplo que eu estou dando para o mundo? Nós temos que ser falarmos a palavra certa, falarmos de Jesus Cristo, mas nós temos que dar o exemplo. É isso que Jesus está mostrando. Ele quer que o mundo conheça. Como que o mundo vai conhecer? Primeiro, se eu ficar de boca fechada. Segundo, se eu não der o exemplo. Então Ele está esperando de nós, porque os discípulos já passaram. Nós estamos aqui, foi lá no século I, no início. Essa palavra começou, está hoje. E eu tenho que dar o exemplo para que o mundo conheça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso aqui, o Espírito Santo tem que estar em nós, tem que estar nos deixando fluir o amor de Jesus. Mas como que vai fazer isso? Se eu não ler a palavra, se eu não estudar a palavra, se eu não ouvir, se eu não estiver na igreja com os irmãos. A igreja é um lugar que tem todo tipo de pessoas diferentes. Um mais calmo, um mais tranquilo, outro mais mais raivoso, outro mais nervoso, outro mais agitado, né? Mas nós temos que viver nesta unidade, nesse amor que vem de Jesus Cristo. As diferenças existem, nós não podemos esquecer que nós vamos entrar aqui na igreja, todo mundo vira santo, todo mundo vira perfeito, não tem defeito. Não, todos nós carregamos o pecado. Mas nós temos que ter essa certeza que Jesus Cristo nos une, nos liga com o Pai. Eu tenho que ter essa ligação, e é através da palavra. E Ele está falando assim para que o mundo nos conheça. Então aqui a gente entra na igreja, somos todos perfeitos. Saímos lá, esquecemos do que aprendemos. Não, Ele quer que a gente seja igual aqui e lá. O nosso comportamento tem que ser igual, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. É preciosa essa palavra e é de muita responsabilidade para cada um de nós. Nós temos que sentir isso, que nós temos que ser, se estamos ligados a Jesus Cristo, eu tenho que ser aqui e lá fora, para que o mundo me conheça Jesus Cristo através da minha pessoa. E ele continua ainda orando, né? Ele, no verso 24, eu gosto que todo mundo esteja a Bíblia aberta mesmo, porque a Bíblia é para a gente estar usando. Ele diz assim, o 24, Pai. Olha, Jesus Cristo usando, que palavra linda, Ele usando Pai, é isso que Ele quer também de nós, Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me has amado antes da criação do mundo. Ah, que versículo lindo. Quando ele está falando com o seu Pai, ele fala de uma forma tão linda, mas ele diz assim, aquele que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo. Não é precioso? Somos nós. Onde nós estivermos, nós temos que estar com Jesus Cristo. Temos que ter esta
unidade. Essa unidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também eles estejam comigo para que vejam a minha glória. Nós temos que ver como esse nosso Deus é poderoso. Nós oramos, nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós acordamos, abrimos nossos olhos. Ah, Senhor, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós temos que ter essa gratidão para que a gente possa estar unidos através de Jesus Cristo para chegar até o trono de Deus. Eu vou repetir porque eu gosto muito do versículo 24. Pai, aqueles que me destes, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Volta a falar que lá da criação do mundo. Depois, nos versículos finais, ele diz, Pai justo. Olha, Pai justo. O mundo não te conheceu. Porque ele passou aqui e falou tanto, não é mesmo? Jesus Cristo fez tantos milagres, tantos milagres. Falou tanto, ensinou tanto. E qual foi o fim dele? Será que ele foi reconhecido, ele ganhou medalha? Será que ele foi colocado? Será que foi isso que aconteceu? O mundo não conheceu. O mundo não sentiu tudo aquilo, viu tudo, recebeu tanto e não o reconheceu. Olha, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Os discípulos conheceram, esses apóstolos conheceram. Então, nós estamos aqui também neste mundo, né? Nós temos que ter essa certeza que Jesus Cristo morreu por nós. Ele fez tudo nesta terra, mas não foi reconhecido pelo homem, pelos homens. Ele foi colocado numa cruz. E naquela época, morrer dessa forma era muito vergonhoso. Mas ele passou tudo isto por mim e por cada um de nós. Mas às vezes há pessoas que dizem, mas isso é há muito tempo. Não, é tão presente, porque ele morreu por mim. Então é presente, ele fez um sacrifício por cada um de nós. Não podemos pensar nessa distância, eu tenho que pensar neste presente. O mundo não conheceu, mas nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus Cristo. Nós temos esse privilégio de beber esta palavra, de comer, de ler esta palavra, de estar cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo está falando isto, o mundo não conheceu, mas que a gente possa reconhecer. Mas os discípulos reconheceram, e nós também hoje temos que ser os apóstolos, os discípulos de Jesus. E o último versículo ele diz, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu nele esteja. Esse versículo mostra que nós temos que ter amor, né? Porque olha, o Jesus Cristo falou, eu lhe fiz conhecer o teu nome. Ele mostrou que Deus é o Pai, é o Criador de todas as coisas. E eu lhe farei conhecer mais, porque através da morte, da ressurreição. Mas por quê? Para quê? Para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu neles esteja. Então nós precisamos desse amor que vem do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse amor, não é só esse amor por mim mesmo. Eu tenho que ter este amor ao próximo. Amor às pessoas que têm ao meu lado. Amor sem preconceito. É difícil.
É difícil, mas Jesus morreu por amor a nós. Nós temos que aprender a amar. E nós temos que começar a amar aqui na nossa igreja, nos nossos irmãos, nos nossos vizinhos. Às vezes a gente pensa, mas como é difícil amar, não é? O amor filial, o amor de mãe, o amor de pai, tudo isso. Hoje nós vemos que está até acabando o amor, né? Quantos filhos matam o pai? Ou matam a mãe por dinheiro, por herança, não é? Mas Jesus está falando, é o amor que eu dou, é esse amor puro, é o amor que vem do coração de Jesus Cristo. É esse amor que nós temos que ter, um amor sem preconceito, um amor perdoador. Nós temos que perdoar para amar. Como que eu posso perdoar? Como que eu posso amar se eu não perdoar? Não é? Eu gosto, mas não gosto tanto. Nós costumamos falar assim também, né? Não gosto tanto. Mas não é isto. Jesus Cristo diz assim, eu fiz conhecer o teu nome e farei conhecer mais, porque o amor com que me tens amado, o amor de Jesus, de Deus para Jesus, olha, é este amor que eu quero que esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus Cristo tem que estar no nosso coração. Sempre, não é de vez em quando. É sempre. Amai-vos. Difícil, não é? Amai-vos uns aos outros. Não é? Pense bem nesse versículo. Será que eu amo todos que estão ao meu redor? É esse amor que tem que renascer no nosso coração. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de desafeto, de falta de amor. E é isso que Jesus quer nesta manhã nos ensinar, que essa unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem que estar envolvido no nosso coração. E nós temos que amar. Amar sem medida. Precisamos conhecer por isso a palavra. E nessa manhã, quando a gente já está encerrando, eu quero repetir com vocês aí, que abram a Bíblia outra vez, para a gente ler o versículo 23. Vamos juntos, mesmo que a tradução seja diferente. 17, 23. Vamos ler? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Esse versículo vai ser para o final da nossa chamada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, estudamos um pouco da sua palavra. Obrigada, Senhor, porque através da sua oração nós pudemos aprender que devemos amar, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo deve caminhar conosco. Senhor, que a lição de hoje possa ser revista muitas vezes e o Senhor deu entendimento a cada um de nós. Obrigada por esta oportunidade de estarmos à frente. Obrigada pelos irmãos que estão à escola dominical, que têm esse compromisso com o Senhor de aprender cada dia mais a sua palavra. Muito obrigada, Senhor. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço. Amém.